Evangelho de Marcos, no capítulo 7, abra a sua Bíblia. Eu quero ler versículo 1 até o versículo 23. Você, por favor, acompanhe a leitura que eu farei aqui na palavra do Senhor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando os mandamentos de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, e corbã, irmãos, é oferta, tá? Isto é oferta para o Senhor, e então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. E então lhes disse: assim, vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra num homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso, e assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro, contaminam o homem. Senhor Deus e Pai, a sua palavra é revelada a nós e é palavra viva, e nós estamos diante dela desejosos de compreendê-la, de ouvirmos a tua voz, de sermos edificados, iluminados pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Nós queremos te pedir. Essa noite é especial para nós, porque é domingo de Páscoa, domingo que nós nos lembramos da ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós nos lembramos da obra redentora que o Senhor arquitetou na sua eternidade, a boa nova que foi a nós anunciada
por intermédio do teu Filho Jesus Cristo. Nós te louvamos por essa santa e preciosa palavra e clamamos ao Senhor que fala ao coração da tua igreja, do teu povo que aqui está reunido para glorificar e honrar o teu nome. Assim nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse diálogo de Jesus é um diálogo extremamente instrutivo e acho que igualmente exortativo. Há dois aspectos um tanto quanto diferentes, mas vinculados neste diálogo. Jesus vivia em uma comunidade judaica e, portanto, Jesus praticava a lei judaica. Jesus ia à sinagoga, a leitura da Torá, a leitura dos textos bíblicos e etc. Mas a vinda de Jesus choca de alguma forma alguns partidos judaicos, como os escribas ou fariseus. E nesse caso específico, questiona-se Jesus porque os discípulos de Jesus não haviam lavado as suas mãos antes da refeição. E a impressão que eu tenho é que esses homens estão o tempo todo olhando e observando Jesus para pegarem no pulo, né? Olha, você fez alguma coisa errada. Jesus é testado do início ao fim dos evangelhos e você pode perceber isso de forma muito clara com a breve leitura dos evangelhos. E nesse caso específico aqui, interpelam a Jesus por conta dessas leis de purificação, essas leis de purificação rituais, que eram muito comuns à época. E é interessante nós observarmos dois aspectos aqui. O primeiro deles é que esses judeus, esses homens, e aqui no caso a conversa de Jesus se dá com os fariseus e com os escribas, dois partidos judaicos aí bem conhecidos, e conhecidos por conta do seu rigor ao seguir a lei. É interessante que Jesus mostra para eles um aspecto interessante. Eles pegavam a lei que era boa, e é importante a gente entender isso. Jesus não abole a lei. O que Jesus está confrontando é a hipocrisia desses homens que pegavam a lei que era boa e que continua sendo para nós, e esses fariseus e esses escribas pegavam essa lei e eles a distorciam e criavam regras minúsculas e essas regras acabavam se distanciando da essência daquilo que a própria lei propunha. Um exemplo talvez mais claro disso fosse a questão do sábado. O sábado é um mandamento de Deus, que hoje nós cristãos aguardamos um domingo. O dia do Senhor é um mandamento válido para nós falamos isso aqui já. Acontece que esses homens, de repente Jesus ia lá e curava alguém no sábado, e eles questionavam dizendo, não é possível, não pode, o Senhor curou no sábado. E Jesus então os questiona dizendo, olha, vocês não entenderam, porque o sábado foi feito para o bem do homem, e não o homem foi feito para o sábado. O grau de importância, o que vem primeiro, é outra coisa. Portanto, vocês precisam entender isso. E isso se dava de muitas outras formas. Jesus, quando tocava o impuro, o leproso, e a gente vê situações similares e Jesus tendo que explicar. E aqui Jesus confronta, ele está dizendo, olha, essa não é tradição de Deus, isso é tradição dos homens, é algo que é estabelecido por vocês. Isso me faz lembrar um outro diálogo de Jesus duríssimo, quando Jesus dizia, olha, vocês, escribas e fariseus, Jesus os chama de hipócritas, e diz, vocês percorrem céus e terra para fazerem um prosélito, e vocês atam fardos tão pesados de carregar, que vocês mesmos não carregam, e vocês transformam esse prosélito em filho do inferno, filho do diabo, mais do que vocês. Jesus está questionando isso o tempo todo.
Mas esse texto nos traz algumas lições preciosas, porque Jesus não está dizendo que toda a lei ela é tradição de homens. Jesus também vai nos ensinar algo, e é a segunda parte desse texto que mais eu quero me ater aqui para partilhar com os irmãos algumas lições que são importantes, especialmente pensando que hoje é domingo de Páscoa. Tá? Irmãos, nesse texto que nós vimos, Jesus nos faz nos lembrar uma coisa muito importante, que seria esse o meu primeiro tópico, a primeira lição muito importante que eu gostaria que você não se esquecesse hoje. A primeira lição nossa de hoje é que esse texto nos mostra, e Jesus nos ensina, que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Preste atenção nisso. Irmãos, de acordo com as leis cerimoniais, existiam muitas leis cerimoniais. Quando a gente lê o Antigo Testamento, você vai encontrar leis rituais ou cerimoniais, leis éticas, leis civis, e é preciso que a gente distingua uma da outra. Mas, nesse caso aqui, mais específico, a gente vê essa questão das leis cerimoniais serem levantados aqui. E de acordo com as leis cerimoniais, esses judeus eles não poderiam tocar um animal ou um ser humano morto. Quem tivesse qualquer doença infecciosa, seja de qualquer espécie, de qualquer tipo, um furúnculo, uma erupção cutânea ou uma ferida, quem tivesse sequer contato com mofo, ou quem tivesse qualquer fluxo que saísse do corpo, ou que comesse algum animal que fosse considerado impuro, se esse judeu tocasse ou se alimentasse de um alimento como esse, ele era imediatamente considerado impuro também. Tá? Qual era a consequência disso? A consequência de você ser considerado impuro, que você era proibido de entrar no templo. Você era proibido e era privado da adoração coletiva, portanto, você não podia ir lá e participar daquele cerimonial coletivo, porque, afinal, você tinha sido considerado impuro. E é interessante a gente pensar o seguinte: todo esse ritual de purificação, ele nos aponta para duas coisas importantes. Ele nos aponta para a santidade de Deus e ele nos aponta para a pecaminosidade de cada um de nós. O que a gente percebe aqui é que o ser humano é impuro. E nós lidamos com um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que é perfeito. Mas é interessante a gente perceber que agora Jesus então questiona todo esse ritual, Jesus está questionando essas regras de purificação. E aí então você pensa talvez da seguinte forma, diante dessa discussão de Jesus: ora, mas Jesus não disse que ele não veio para abolir a lei? É verdade, ele não veio para abolir a lei, e ele diz, pelo contrário, eu vim para cumpri-la. Então como é que nós podemos entender esse texto? Nós entendemos que Jesus, nesse caso, ele é o cumprimento desta própria lei. É que a partir de Jesus e da pessoa de Jesus Cristo, e nós passamos a ter acesso a Deus pela pessoa e pela mediação do nosso Senhor. E é por isso que nós não mais tomamos ou nos utilizamos de todo esse ritual. E agora Jesus vai chamar a atenção para uma coisa. Jesus vai dizer para esses homens o seguinte: olha comigo o versículo 15, irmãos. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Jesus agora está chamando a atenção para essas pessoas de que a purificação e a preocupação maior que eles tinham que ter era em olhar para dentro de si.
para dentro de si mesmos. Porque se há uma coisa que nos faz impuros, é a podridão da alma. É a sujeira que habita dentro de nós. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está apontando para dentro de mim e de você e diz: olha para dentro de você. O versículo 21 e 22, e aí é bem categórico, porque Jesus coloca uma lista aqui, e obviamente essa lista ela não tem o objetivo de esgotar tudo aquilo, a criatividade humana em fazer o mal. Mas o fato é que Jesus diz assim: porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura e por aí vai. O que Jesus então está nos dizendo que há um problema maior aqui. E o problema é o seu coração. O problema é dentro de você. Eu mencionei aqui há 2 domingos atrás a frase do John Stott, e eu acho que ele acertou em cheio. O grande problema da humanidade é a natureza da humanidade. John Stott diz que o coração do problema do homem é o problema do coração do homem. Ou seja, o cerne do problema do homem é lá, é dentro do coração. Irmãos, chegar aqui diante de vocês e dizer para você, e dizer para mim, e dizer para vocês que todos nós aqui somos pecadores, eu acredito que isso causa algum desconforto para alguns de nós. Essa é uma linguagem que a gente não está acostumado a ouvir na vala comum das igrejas evangélicas. As pessoas não falam mais sobre pecado, sobre impureza, sobre santidade, e parece-me que existe um certo mal-estar. É interessante a gente perceber o quanto isso também é fruto da nossa cultura, que diz exatamente o oposto. A leitura da nossa cultura, ela é exatamente oposta que a leitura faz acerca da natureza humana. A sociedade e a nossa cultura, ela afirma uma bondade inerente no ser humano. Eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com um autor chamado Carl Rogers, que ele era um psicólogo, e ele embasou a sua abordagem no humanismo. E o Carl Rogers, ele partia do pressuposto de que o ser humano ele é inerentemente bom. E, portanto, o adoecimento se dava, às vezes, pela privação desse sujeito, ou pela negação a si mesmo, dos seus próprios desejos. E aí, a verdadeira humanidade é você, basicamente, acessar tudo aquilo que o seu coração quer que você acesse. E existe uma perspectiva muito otimista do ser humano, porque na perspectiva de Carl Rogers, o ser humano, por si só, ele vai florescer algo que é bom. Ele vai bem. Irmãos, quando a gente olha para a nossa história, tá? Quando a gente olha para a história da humanidade, eu não consigo enxergar isso. E olha, presta bem atenção, irmãos, eu não estou dizendo aqui que a Bíblia, ela não considere valores e qualidades que há em cada um de nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente lê o Salmo 8, por exemplo, dos versículos 3 em diante, o cântico do salmista diz assim: quando eu contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, e as aves dos céus, e os peixes do mar.
O que o salmista está dizendo é que quando ele olha para a criação de Deus, ele glorifica ao Senhor e ele percebe que em mim e em você, nós que somos a imago Dei, que refletimos a imago Dei, Deus nos fez de uma forma especial. Ele te dotou e me dotou de características que fazem parte, que são herdadas pelo simples fato de que nós fomos feitos à imagem e semelhança desse Criador. Portanto, o ser humano é capaz de atitudes louváveis. O ser humano é capaz de fazer uma bela música, de um ato ou de um gesto belo, de bondade. Mas há um outro lado que nós nos esquecemos com muita frequência, que a despeito do fato de que eu não sou absolutamente, ou talvez 100% treva, maldade, é que a treva que habita em mim, ela é suficiente para me impossibilitar, para que os meus adjetivos me façam merecedores do favor de Deus. Porque você pode olhar aí para você, de repente, pensando assim, mas eu não sou tão ruim assim. É verdade. Mas você nunca vai conseguir ser bom o suficiente para fazer com que Deus te ame mais ou menos. Mas você nunca vai conseguir, pelos seus próprios méritos, ganhar o favor de Deus, porque no fim das contas, se você for muito sincero com o seu coração, você vai perceber que há traços de maldade aí, que você se envergonha deles. Mas esses traços você guarda lá no fundo da sua alma. Lá nos porões mais escabrosos e escuros. E não mostra para ninguém. Porque nem você gosta de visitar esses lugares. Gente, a maldade humana está espalhada para todos os cantos. Essa semana fez um ano que aquele menino Bernardo, lá do sul, foi assassinado. Para nossa surpresa, e talvez mais nem para, infelizmente, crimes como esse já nem nos chocam tanto quanto deveriam nos chocar. Mas a madrasta e o próprio pai tiveram participação ativa na morte de um garoto. Hoje, na capa do Correio Brasiliense, estava estampada uma fotinha de uma linda menina chamada Lohane. Acho que Lohane, o nome dessa garota, mora em Trajanópolis, arredores aqui de Brasília, perto de Padre Bernardo. Essa linda menina de 14 anos, não se sabe ainda porquê, mas foi encontrada assassinada em um terreno baldio, perto da sua casa, com sinais de degola, violência sexual, várias facadas e furos de caneta no corpo. E eu fico pensando aqui no choque, como um ser humano é capaz de uma violência tamanha. E aí talvez você esteja pensando, pois é, esse tipo de crime eu seria incapaz, jamais, um negócio que eu jamais cometeria. Mas e os outros pecados? Aqueles que a gente acha que são de alguma forma aceitáveis. Irmãos, olhem aqui para mim. Eu convivo há muitos anos com as pessoas. E a gente lida com gente todos os dias. E todos os dias a gente vê gente ferida por causa de outras pessoas. Me angustia a alma, porque há muita maldade velada no coração e às vezes são pecados que a gente os torna de estimação e a gente cria na nossa cabecinha uma gradação de pecados, dizendo assassinar eu não assassino, mas eu odeio veladamente o meu irmão. Lembra que Jesus disse? Olha, você não pode adulterar, mas eu digo mais, se você olhar para uma mulher com um desejo impuro, uma mulher que não é sua, você cobiçá-la, você já adulterou. Jesus estende o nosso parâmetro ético. É isso que Jesus faz. E aí você diz assim, eu não mato.
Talvez você já tenha deletado muita gente no seu coração. Irmãos, eu não acredito que nenhum crente sincero, em nenhum momento da vida, tenha feito a oração do apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos. Porque eu já o fiz. Porque eu já o fiz e coloquei quantas e quantas e quantas vezes diante de Deus a minha perplexidade por às vezes cometer os males que eu tão veementemente condeno. E é essa perplexidade que o apóstolo Paulo exala quando ele diz: porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem fiz, e sim o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. E o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou! Porque às vezes o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu odeio eu acabo fazendo. Quem nunca orou assim? Quem nunca se viu assim diante de Deus? E é por isso que a Bíblia está dizendo: você, eu, todos nós e todo mundo carece da graça de Deus, porque nós somos pecadores. Nós somos maus, corruptos em nosso coração. Jeremias dizia: enganoso é o coração, corrupto. Coração incrivelmente corrupto, quem o conhecerá? Como nós fazemos isso? Tanto que Jesus está dizendo para mim, para você, dizendo: toma cuidado com a impureza que habita dentro de você. Porque Jesus associa de forma indissociável o conteúdo do coração e as ações que a gente comete. Onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que é precioso no teu coração é o que há de mais importante na sua vida. É isso. Provérbios diz: de todas as coisas que tem de guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E portanto essa é a primeira e a grande lição de Jesus para nós: cuidado com o teu coração, porque ele é pecador. E o pecado, que às vezes nasce pequeno, cresce de forma que quando a gente se dá conta, a gente foi longe demais. Longe demais. Mas há uma segunda lição, e louvado seja Deus por essa segunda lição para nós hoje. É que, porque nós somos pecadores, Jesus nos ensina que somente Ele pode nos purificar dos nossos pecados e redimir a nossa alma. Somente Jesus. É interessante que a Bíblia diz assim, no versículos, deixa-me achar aqui o versículo versículo 19, e assim declarou ele puro todos os alimentos. E aqui eu acho que cabe uma breve lição, coisas que eu converso às vezes, os irmãos me perguntam: pastor, pode comer isso, pode comer aquilo, não é? Todo mundo já lidou com alguma situação em que a sua avó, lá do interior da Minas Gerais, fez uma galinha ao molho pardo, deliciosa. Você disse: eu não posso comer sangue, não é? Eu não sei o que mais que as pessoas, quando eu vou ao Nordeste, especialmente à Bahia, as pessoas dizem: você não pode comer acarajé. Eu falei: só um por vez, né? Porque 2 é muito calórico. Porque acho que ainda reside um pouco na gente, um pouco desse adventismo, né? Jesus declarou por esses alimentos porque ele foi o cumprimento das leis rituais. Ele pagou o preço e é ele quem é o nosso mediador.
E, portanto, você fique muito tranquilo para comer uma galinha ao molho pardo na sua casa, e eu sei lá mais a comida que você gosta de comer, mas você glorifica a Deus, faça com carinho. Tem algumas comidas que particularmente não me apetecem muito, porque são um tanto quanto... uma buchada, por exemplo, eu não sou muito chegado, né? Especialmente se eu estou por perto enquanto a prepara. Eu falei, eu não posso comer um negócio que eu não sou capaz de cheirar, né? Então, e coisas assim vai, mas Jesus liberou você, e você vai firme, vai na fé. Mas cuidado, porque tudo que é gostoso engorda, viu, gente? Mas preste atenção aqui. Essa passagem, então, traz uma confusão para aqueles que se lembram, poxa, então Jesus não veio a abolir a lei. O fato é que em Jesus começa a cumprir uma série de coisas, porque ele cumpriu cabalmente todas as exigências de Deus. Há um texto fantástico, e o Tim Keller, no seu livro, o livro A Cruz do Rei, daí nós pegamos emprestado esse título para as séries do Evangelho de Marcos. Tim Keller relata a interpretação de Zacarias capítulo 3, profeta Zacarias, a interpretação de um professor hoje falecido, o Ray Dillard, que foi um professor de Antigo Testamento no Westminster Seminário. E há um fato interessante, o versículo 1, o livro de Zacarias, há uma série de visões que Zacarias ali tem, e no capítulo 3, Zacarias tem a visão de Josué. Josué era o nome do sumo sacerdote na época, e o sumo sacerdote era aquele maior mediador entre a relação de Deus e os homens. E ele tem uma visão, e ele vê Josué no templo, e ele vê Josué no lugar chamado Santos dos Santos. E é interessante, e esse exegeta nos explica, para que você entenda bem, pense no templo da época, o templo de Salomão. O templo ele era dividido em 3 partes. Ele tinha um pátio mais externo, um pátio interior e um lugar mais reservado, chamado Santos dos Santos, ou o lugar santíssimo. Tá? E lá nesse Santo dos Santos, o que tinha? Havia um espesso véu que separava esse lugar do pátio imediato a ele. Naquele lugar, no Santo dos Santos, era onde ficava a Arca da Aliança e o propiciatório. Esse lugar, irmãos, era tão precioso, tão sagrado, tão santo, que só era permitido ao sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação chamado Yom Kippur, adentrar ao Santo dos Santos e ali oferecer um sacrifício pelos pecados do povo, dos seus pecados e dos sacerdotes também. Uma vez por ano, tá? O que acontecia então? Esse sumo sacerdote, ele, quando se aproximava o dia de Yom Kippur, ou o dia da expiação, ele tinha que se purificar. E o que acontecia então? Os outros sacerdotes separavam, os levitas separavam o sumo sacerdote e o isolavam por uma semana antes do dia da expiação. Por quê? Para que não acontecesse que ele tocasse inadvertidamente alguma coisa impura. Irmãos, não podia cometer erro, porque se o camarada adentrasse no Santo dos Santos impuro, ele não saía de lá. E por isso todo esse ritual, e então o sacerdote ficava isolado por uma semana, e ali as pessoas levavam para eles, alimentos purificados, ele se lavava e se banhava, e ele se dedicava às orações, à leitura da palavra durante essa uma semana. No dia que antecedia o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, o sumo sacerdote não dormia. Ele passava a noite se preparando para o momento do ofertório, lá no propiciatório, no Santo dos Santos. E então ele se preparava, ele se purificava, passava a noite em claro, e quando era hora dele sair daquele lugar,
ele se banhava, se lavava e se vestia de vestes brancas, de linho branco e puro, representando a pureza do estado mais puro que ele poderia ter chegado. E então todo o povo ficava em polvorosa, um tanto quanto amedrontado, e esperando que o sumo sacerdote voltasse daquele lugar. E então primeiro ele ia e oferecia a sua primeira oferta. E ele voltava. Imagina o alívio do povo lá fora. Esse escapou agora. Ele voltava uma segunda vez, oferecia um segundo sacrifício, dessa vez a favor dos sacerdotes, das famílias sacerdotais. Retornava ao pátio externo. Mais uma vez. E então ele retornava a terceira e a última vez para ali fazer uma oferta de sacrifício para a purificação do pecado de todos os homens. Na visão de Zacarias, Zacarias vê Josué, o sumo sacerdote. Mas sabe o que chama a atenção na visão de Zacarias? As vestes de Zacarias estavam sujas, impuras. Mas como pode? Como pode alguém adentrar no Santo dos Santos com as vestes impuras? Ray Dillard, ele diz o seguinte na sua interpretação: esse texto está querendo nos mostrar que de alguma forma, não importa o quanto você se dedique para se purificar, você se dedique para se apresentar puro diante de Deus, no fim das contas, você ainda assim é impuro diante da santidade de Deus. Ainda assim, o seu esforço não foi suficiente para purificá-lo. É por isso que Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Irmãos, sabem o que é trapo de imundícia? São os panos que as mulheres usavam para segurar o seu fluxo sanguíneo no dia da sua menstruação. Que linguagem dura de Isaías. Ele está dizendo que a nossa maior e mais dedicada tentativa de sermos justos diante de Deus é como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mas e então, a visão de Zacarias se desenrola e aí então há uma explicação que aponta para o nosso Senhor Jesus. Acontece que no versículo seguinte, os versículos 3 em diante, versículo 3, 8 e 9, diz o seguinte: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Versículo 8, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sob esta pedra única estão 7 olhos, e eis que eu lavarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Zacarias está dizendo que naquela visão, quando ele vê o sacerdote na sua maior pureza, ainda assim é sujo diante de Deus. Zacarias está dizendo: mas virá o renovo, e no dia que esse renovo vier, de uma só vez, ele irá purificar a todos. Ray Dillard conclui a sua explanação dizendo o seguinte: séculos depois, apareceu um outro Josué, Yeshua. Seu nome grego era Jesus. E esse homem, Jesus Cristo de Nazaré, encenou o seu próprio dia da expiação. Uma semana antes, ele começou a se preparar. E nas vésperas, ele também não dormiu. Passou a noite em claro, no Getsemane. Ninguém o apoiou, diferente de Josué. A Jesus, todos abandonaram.
E ao invés de receber vestes finas, porque o texto de Zacarias diz que Deus tiraria as vestes sujas de Josué e colocaria vestes finas. Jesus Cristo, ao invés de receber vestes finas e festivais, arrancaram-lhe o único manto que tinha. E o manto que lhe deram foi um manto de escárnio. Josué foi lavado. E a única lavagem que Jesus recebeu partiu da saliva daqueles que cuspiam na sua face. Mas naquele dia, ele caminhou para o seu suplício, voluntariamente, com um só intuito: trocar as nossas vestes sujas por vestes alvas e purificadas. Nós temos um Deus perfeito, santo, 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 que não pode suportar ou tolerar o pecado. E o pecado não poderia ficar sem a sua paga. Porque o pecado é abominável aos olhos de Deus. A maldade que brota do coração humano causa ojeriza a um Deus que é perfeito e santo na sua inteireza. E o Senhor nosso Deus, para resolver o problema do pecado da humanidade, toma o seu próprio filho e derrama sobre ele todo o peso da sua ira. Para que nós, por fim, tivéssemos a nossa dívida paga sob os lombos daquele que foi estendido no madeiro. Assim, o sangue de Jesus foi derramado, porque a própria palavra diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. O apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, diz que aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele se tornou maldito por nós. Ele sujou as suas vestes para limpar as nossas. E é por isso que Apocalipse diz que naquele grande dia, alegremo-nos e exultemos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois foi-lhe dada a vestir linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque há 2000 anos atrás, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, veio a este mundo, pagou um preço que você não poderia pagar. Semana passada, na quarta-feira, eu li aqui o hino 264, que é o hino do nosso inário Novo Cântico, se chama Fronte Ensanguentada. Olha o que diz a letra desse belíssimo hino. Ó fronte ensanguentada, de tanto opróbrio e dor, de espinhos coroada, com ódio e com furor, tão gloriosa outrora, tão bela e tão viril, tão abatida agora, de afronta e escárnio vil. Quão humilhada pende a face do Senhor, não vive, não resplende, já não tem luz nem cor. Ó crime inominável, fazer anuviar o brilho inigualável de um tão piedoso olhar. Estás tão carregado, mas todo o fardo é meu. Eu só me fiz culpado e o sofrimento é teu. Venho aos teus pés, tremente, mereço a punição, mas olhas-me clemente, com santa compaixão.
Sê meu refúgio forte, meu guia, vida e luz, que eu sinta, vendo a morte, conforto em tua cruz. Na cruz com fé me abrigo, e amparo tu me dás, e unido assim contigo, hei de dormir em paz. Louvado seja Deus. Jesus soltou a mão do Pai, para que soubéssemos que de uma vez por todas, Ele está segurando as nossas mãos, e jamais largará a sua mão.